Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 18 até o capítulo 6, versículo 2. Está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio ou por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Deus criou o homem perfeito, isso é um fato. O homem pecou contra Deus, também isso é um fato. E o pecado faz separação entre nós e Deus, também isso é um fato. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou do nosso próximo, o pecado separou-nos de nós mesmos. Nós somos um ser ambíguo, contraditório tantas vezes. O pecado nos colocou em conflito com a própria natureza que Deus criou. E a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Há uma barreira entre nós e Deus, porque Deus é santo e Ele não pode contemplar o mal. Por isso, a maior necessidade sua, minha, nossa, é que nos reconciliemos com Deus, porque Deus é a fonte da vida. Nada deste mundo, nesta vida, satisfaz você, a não ser a presença de Deus. Deus criou você para Ele, e a não ser que você se volte para Ele, a sua vida não faz sentido. Mas esse texto trata desta matéria, trazendo para nós lições preciosas de consolo para a nossa alma, de salvação para a nossa vida. E a primeira verdade que esse texto destaca, queridos irmãos, é que a reconciliação é uma necessidade imperativa. Versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Você e eu precisamos ser reconciliados com Deus, porque você e eu somos pecadores. Não há nenhuma pessoa, por melhor que seja, por mais piedosa que seja, por mais virtuosa que seja, por mais religiosa que seja, que possa dizer: eu estou bem com Deus, eu me reconciliei com Deus, porque Deus não viu em mim nada que pudesse ser reprovado. Deus olhou para mim e não viu nenhum defeito, nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma transgressão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Você peca contra Deus com as suas palavras, você peca contra Deus com as suas ações, você peca contra Deus quando você deixa de fazer o que é certo, você peca contra Deus no silêncio, no segredo do seu coração. Mas mais do que isso, você e eu precisamos ser reconciliados com Deus, porque a inclinação do nosso coração, naturalmente, não é para nós nos voltarmos para Deus. Nosso coração é rebelde, há uma inimizade no nosso coração contra Deus.
Nosso coração anseia por aquilo que é contrário à vontade de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que certa feita, olhando para as pessoas, diz: vocês não querem vir a mim, para vocês terem vida. Jesus Cristo disse para a cidade de Jerusalém, extremamente religiosa: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te, mas não quiseste. Por isso, a reconciliação não é uma iniciativa minha, sua, nossa. Foi Deus quem começou esse processo. Veja comigo o autor da reconciliação no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus é o autor da reconciliação. Isso significa que Deus ama você, não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. O amor de Deus por você não está fundamentado em quem você é, mas em quem Deus é. Deus não ama você porque você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa boa, virtuosa, religiosa, espiritual, que tem toda a inclinação do seu coração direcionada para Ele. Deus ama você, apesar do seu pecado, apesar do meu pecado. Deus não desiste de nós. Mas mais do que isso, Deus tomou a iniciativa. O que significa isso? O ofendido é quem procura o ofensor. O Deus ultrajado pelos nossos pecados é quem rompe essa barreira e por meio do Evangelho busca você. Deus toma a iniciativa. Foi sempre assim. Se você olha para a história de Jacó, não foi Jacó que começou a luta lá no Jaboque. Foi Deus quem começou a lutar com ele. E hoje Deus trava uma luta com você, em favor da sua alma, pela salvação da sua vida. Deus dá o primeiro passo para correr em seu encontro, para salvar você, para perdoar você, para restaurar você, para reconciliar você com Ele. E se você perceber, para reconciliar você com Ele, Deus é capaz do maior de todos os sacrifícios. Porque o texto diz, no versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que isso significa? Significa que quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio para ensinar a você uma nova ética, criar uma nova religião, estabelecer um novo dogma. Não! Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito específico: reconciliar você com Deus. Em outras palavras, não foi a cruz de Cristo que produziu o amor de Deus em você ou por você. Ao contrário, Deus amou você desde toda a eternidade. A cruz de Cristo não é a causa, é a consequência do amor de Deus por você. Porque Deus amou você, porque Deus atraiu você com cordas de amor, por isso Jesus Cristo veio ao mundo para morrer em seu lugar, em seu favor. Isso está claramente expresso na Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso está expresso no texto que foi lido no culto desta noite. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está claro na Escritura. Ele não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. De tal forma que a cruz de Cristo é o grande holofote do amor de Deus refletido no seu coração. É a grande trombeta de Deus anunciando aos seus ouvidos o amor de Deus. Mas pense comigo no preço alto que Deus pagou para reconciliar você com Ele. Deus deu seu Filho, eternamente exaltado e glorificado com Ele nos céus. Agora esse Filho, por amor a você, para reconciliar você com Deus, veio ao mundo, se esvaziou, se encarnou, vestiu pele humana, viveu entre nós, foi humilhado, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido, foi esbordoado, foi pregado numa cruz. Tudo isso por amor a você. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E notem,
Jesus verteu seu sangue, você é reconciliado com Deus por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo. Não foi o que Cristo fez, milagres, ensinos, obras, mas a sua morte. Por meio da sua morte é que você é reconciliado com Deus. E Deus ama tanto você, que tendo pagado o preço para que você se reconcilie com Ele, quando você se volta para Ele, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você volta para os braços de Deus e é reconciliado com Ele, diz a Bíblia que há festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus não apenas pagou o preço, Deus festeja a sua volta para Ele. Mas agora você olha para esse texto e além de ver a necessidade, ver o autor da reconciliação, você vê também em terceiro lugar o agente dessa reconciliação. O versículo 18 diz que Deus os reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E o versículo 19 enfatiza essa mesma verdade, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E eu noto aqui que toda a iniciativa é de Deus. A salvação é uma obra monergística de Deus, ou seja, é uma obra exclusiva, soberana e única de Deus. Não é que Deus seja uma parte e você faz a outra. Não é Deus que dá um primeiro passo e você dá o outro. E então essa conjunção de forças, essa união de forças resulta na sua salvação. Tudo provém de Deus. E a primeira coisa que é importante entender é que Jesus Cristo é esta ponte que liga você a Deus. Jesus Cristo é esse caminho que dá a você acesso a Deus. Jesus Cristo é esta porta mediante a qual você entra para ter comunhão com Deus. Ele é o caminho, Ele é a porta. Ninguém mais pode reconciliar você com Deus. Pedro não pode, Maria não pode, o Papa não pode, o pastor não pode, o missionário não pode, a igreja não pode, ritual religioso não pode, nenhuma cerimônia pode, só Jesus Cristo pode reconciliar você com Deus. Mais do que isso, Jesus reconcilia você com Deus, é mediante a sua morte. Pense nisso. Por que Jesus teve que morrer? Por que Ele morreu? Será que Deus não podia salvar você sem que a cruz existisse? Será que Deus não podia atrair você para Ele sem que Jesus Cristo tivesse que padecer? Por que Jesus Cristo teve que sofrer? Por que Ele teve que ser crucificado? Por que Ele teve que ser zombado, escarnecido, cuspido, humilhado, vilipendiado, pregado naquele leito vertical da morte? Por quê? Porque você não é salvo, eu não sou salvo, nós não somos salvos pelos ensinos de Jesus, nós não somos salvos pelos milagres de Jesus, nós não somos salvos pelas obras estupendas, extraordinárias de Jesus, nós somos salvos pela morte de Jesus. Ele precisou verter o seu sangue, Ele precisou derramar o seu sangue puro, santo, imaculado. É pela morte dele que nós somos salvos. Se você notar, quando Deus foi criar o universo, Deus deu uma ordem, Deus falou, e tudo se fez. Quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro. Mas quando Deus foi salvar o homem, Deus entrou no barro. O Verbo se fez carne. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Esta é uma das verdades mais sublimes que nós temos na Bíblia. É Jesus Cristo quem toma você pela mão e une você ao Pai. Eu sou do estado do Espírito Santo, vocês sabem, e há na nossa página capixaba um cenário, uma cena, um fato, uma história que me marca muito. Aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Um fazendeiro muito rico tinha um filho único. E esse filho brigou com o pai. Brigou de tal maneira que resolveu sair de casa, rebelado contra o pai. O pai não falava com ele, ele não falava com o pai. E no dia que aquele moço foi embora de casa, a mãe se entristeceu profundamente. E na primeira vez que a família se reuniu para a refeição, a cadeira do filho estava vazia. E a mãe, com lágrimas correndo pelo rosto,
não conseguiu tomar a refeição, apenas chorava. Esse fato se repetiu no dia seguinte, nos outros dias da semana. Depois de uma semana, aquela mulher adoeceu profundamente. Doença da alma, da emoção, do coração. O fazendeiro procurou um médico de confiança da família, chamou a fazenda, ele veio, a examinou e disse para o fazendeiro o seguinte: a sua mulher vai morrer. A doença da sua mulher não é física, é emocional. Se o seu filho não voltar para casa, essa mulher morre de tristeza. O fazendeiro então, imediatamente, pega os seus empregados, manda-os atrás do filho, para todo lado, porque não sabia onde estava, até que localizaram o rapaz, e ele veio. Quando ele entrou por uma porta, o pai saiu pela outra. O filho imediatamente corre na direção do quarto, onde estava sua mãe. E a mãe pega a mão do filho, leva sobre o seu peito, com a sua voz embargada, fraca, quase sem fôlego e sem forças, diz para quem está perto: chama o meu marido, chama o meu marido. Ele veio, entrou no quarto, a mulher pegou a mão do marido, uniu a mão do marido com a mão do filho, a mão do pai com a mão do filho, e sobre o seu peito, as duas mãos unidas, aquela mulher expira, aquela mulher entrega a sua vida a Deus, aquela mulher morre, para reconciliar pai e filho. Esse fato me leva a entender um pouco o que aconteceu aqui. Não obstante, o que acontece aqui é muito maior. Porque, na verdade, não era o pai que estava brigado com você, comigo. Deus nunca deixou de amar-nos. Nós é que nos rebelamos e nos afastamos. Ele nunca deixou de nos buscar. Ele nunca deixou de nos atrair. Por isso ele levantou profetas, por isso ele levantou os apóstolos, por isso ele envia pregadores para o mundo inteiro, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Mas eu quero dizer para você que foi a morte de Cristo que abriu o caminho para que você fosse reconciliado com Deus. A grande pergunta é: qual é a base dessa reconciliação? Em que base você pode ser reconciliado com Deus? E esse texto responde. Veja você, em primeiro lugar, que Deus não está propondo para você uma trégua com Deus. Sabe o que é trégua? É apenas o alívio daquele momento de tensão, sem tratar da causa, sem tratar do conflito, sem resolver na raiz o problema. Deus não quer apenas uma trégua com você, Deus quer que você seja reconciliado com Ele, que você se aproxime dEle, que você tenha paz com Ele, que você tenha alegria nele, que você possa desfrutar de vida plena nele. Mas de que maneira Deus faz isso? Notem vocês, versículo 19, diz o seguinte: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa palavra imputação é uma palavra comercial, financeira. Essa palavra significa não colocar na conta de. Então notem o que está acontecendo aqui. Se Jesus Cristo é o agente da reconciliação, a primeira coisa que Deus fez para reconciliar você com Ele foi não colocar na sua conta a sua dívida. Qual a sua dívida? Qual o tamanho da sua dívida? Quando, por exemplo, nós oramos na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, qual o tamanho dela? Você já parou para pensar? Quando Jesus contou uma parábola do credor incompassivo e falou que um homem devia para o rei 10.000 talentos, Jesus usou uma figura hiperbólica para dizer o tamanho dessa dívida, impagável. Naquela época, para você ter uma ideia, 350 mil quilos de ouro. Para um homem pagar essa dívida, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Impossível, impagável. Pois esse é o tamanho da dívida que você e eu temos com Deus. A nossa dívida é impagável. Um só pecado nos levaria para o inferno. Mas o que Deus fez para que você e eu fôssemos reconciliados com Ele? Deus não botou essa dívida na sua conta.
Deus não imputou a você essa dívida. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas, se você parar para perceber, então tem uma pergunta: se Deus não botou a minha dívida na minha conta, botou na conta de quem? Para quem Deus transferiu a minha dívida? Porque notem, Deus é justo e Deus não pode simplesmente fazer vistas grossas ao seu e ao meu pecado. Deus não pode fazer de conta que você e eu não somos pecadores. Deus não pode reconciliar você e eu com Ele, carregados nós de pecados, de mazelas, de misérias, de transgressões. Então o que Deus fez? Olha comigo o versículo 21, a resposta está aí. Aquele que não conheceu pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós. Segunda coisa que acontece é que Deus não põe a sua dívida na sua conta, mas Deus põe a sua dívida na conta de Jesus. E a Bíblia diz isso. Ele foi carregando os seus, os meus, os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. A Bíblia diz que quando ele estava lá naquela cruz, como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante, a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, as nossas mazelas, as nossas transgressões, a nossa incredulidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa idolatria, a nossa impureza, todas as mazelas da nossa vida foram lançadas sobre ele. E diz a Bíblia que naquele momento ele foi feito pecado por nós, que não havia beleza nele, que o sol escondeu o rosto dele, houve trevas ao meio-dia, que o próprio Pai escondeu o rosto dele, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. E o que ele fez com a sua dívida? Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, que ele pegou escrito de dívida que era contra nós, que ele o anulou, que ele o rasgou, e ele o encravou na cruz, e deu um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele pagou a nossa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu precioso sangue, o sangue imaculado, o sangue do Cordeiro. Mas agora, se você perceber, Deus vai além. Deus vai além. Primeira coisa, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Versículo 19. Segundo lugar, Deus colocou a sua dívida na conta de Jesus. Versículo 21. Mas o versículo 21 diz mais uma coisa. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Agora Deus vai lá na sua conta e deposita um saldo de valor infinito na sua conta, toda a justiça do seu filho. De tal maneira que Deus não apenas não colocou a sua dívida na sua conta e colocou a sua dívida na conta de Jesus, e Jesus pagou a sua dívida, mas agora Ele transfere para a sua conta um valor infinito, a justiça perfeita, completa, cabal de Jesus Cristo, o seu Filho. Nós chamamos isso de justificação, que acontece fora de você, lá no tribunal de Deus, que é um ato de Deus, que não tem graus. Você que crê, na hora você é justificado, da mesma maneira que alguém que já viveu dos 100 anos de vida cristã, ou 80 anos de vida cristã, 60 anos de vida cristã, está também justificado, do mesmo jeito. Quando Deus puxa sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito lá assim: não deve mais nada aqui. Está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, com a lei de Deus. Está aqui ainda mais, com toda a justiça do meu Filho, Jesus Cristo, depositado aqui na sua conta, como se você nunca tivesse pecado. Você está justificado. Então você pode ser reconciliado com Deus, porque a barreira entre você e Deus, o pecado, Jesus Cristo levou na cruz e morreu por esse pecado. Mas agora, Paulo conclui o seu argumento, dizendo que esse
essa reconciliação é oferecida a você, é uma oferta de Deus para você. E notem comigo, por gentileza, o versículo 19, quando ele diz assim: e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, para que vós vos reconcilieis com Deus. E hoje eu quero dizer para você uma coisa: tudo está pronto para você se reconciliar com Deus. Deus envia você e a mim, a nós agora, como ministros da reconciliação, como embaixadores da reconciliação. E Deus está dizendo para você que veio aqui hoje nessa manhã: está tudo pronto, o banquete está pronto, o caminho está preparado, a porta está aberta, tudo já foi feito. Você pode vir e se reconciliar com Deus. E hoje, mais do que isso, como embaixador de Deus, eu estou rogando a você, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus. O próprio Deus que preparou tudo, o próprio Deus que fez tudo, o próprio Deus que sofreu tudo em si mesmo, o seu pecado na pessoa do seu filho, agora está rogando a você insistentemente, profundamente, apaixonadamente: venha, reconcilie com Deus. Se você perecer, não é por falta do apelo de Deus ao seu coração, porque hoje Deus apela ao seu coração para que você venha e se reconcilie com Deus. Você tem dúvida de que Deus ama você? Você tem dúvida de que Deus aceitará você? Você tem dúvida de que Deus acolherá você? Você tem dúvida de que hoje haverá festa no céu se você se voltar para Deus? Quando o filho pródigo pensou em voltar para a casa do pai, depois de ter transgredido contra o pai, depois de ter desperdiçado os seus bens, vivendo a vida dissoluta, ele disse: eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra os céus, pequei diante de ti, não sou digno mais. E ele, pensando essas coisas, volta para casa, e quando ele vinha longe, o seu pai o avistou, correu, o abraçou, o beijou, e disse: vamos celebrar, porque esse meu filho estava perdido, foi achado, estava morto, e reviveu. Deus está mais interessado em que você se reconcilie com Ele, que você desejoso em fazê-lo. Deus é o Deus da salvação. Mas eu quero concluir dizendo que há dois perigos solenes aqui, que você precisa considerar. O primeiro perigo solene que você tem que considerar é receber a graça de Deus em vão. Versículo 1 diz assim, no verso capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sabe o que é receber a graça de Deus em vão? É virar as costas para Deus. Eu não quero. Eu não estou afim. Eu não quero agora. Estou muito bem do jeito que eu estou. Não preciso de Deus. Eu me basto a mim mesmo. Na hora que eu quiser, eu tomo essa decisão. Cuidado para você não endurecer o seu coração. Cuidado. Porque a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não feche a porta do seu próprio coração para o convite da graça. Não rejeite esse convite para você se voltar para Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno de Deus. Mas há um segundo perigo. Olha comigo o versículo 2. É o perigo de você adiar a sua salvação. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não é amanhã. O amanhã você não decide sobre ele, você não sabe se vai estar vivo amanhã, você não sabe se o seu coração vai estar inclinado para Deus amanhã, você não sabe se você vai estar fechado, completamente endurecido à graça de Deus amanhã. Portanto, hoje é o tempo, agora é o tempo, hoje é o dia oportuno. Adiar pode ser fatal para a sua alma. Que decisão você vai tomar? Que escolha você vai fazer? Tudo está pronto. A oferta está feita. O convite é para você. O banquete é o banquete da salvação. Quem convida é o próprio Deus. Qual a sua decisão? Qual a sua escolha? A vida e a morte estão diante de você.
A palavra de Deus diz: escolha a vida para que você viva. Volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia. Feche seus olhos por um momento, por gentileza. Curva sua fronte. Fale com Deus. Fale com Deus. Reconciliar-se com Deus não tem a ver com frequentar a igreja, não tem a ver com nascer num lar cristão, não tem a ver com rituais que você já recebeu. Há pessoas que frequentam a igreja, que nasceram numa família cristã, mas nunca foram reconciliadas com Deus. Estão com as costas viradas para Deus. Hoje, pode ser esse grande dia, o dia oportuno de Deus na sua vida. E se você quer fazer isso, se você deseja fazer isso, se você deseja entregar seu coração para Ele, se você deseja voltar-se para Ele, se você deseja o abraço de Deus, da reconciliação, o beijo de Deus, do perdão, então corra para os braços dEle. Ele está esperando por você. Eu vou fazer essa oração, e você pode fazê-la comigo, porque a Bíblia diz que é no coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Se você anseia por isso, ore comigo assim: ó Deus, eu quero te adorar nesta manhã, porque eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava morto e recebo vida, porque tu mesmo tomaste a iniciativa de me reconciliar contigo. Eu não podia fazer isso, mas tu fizeste por mim. Tu me amaste, apesar de ser eu pecador. E tu enviaste o teu filho, teu único filho, para se colocar no meu lugar, como meu substituto. E em vez de tu colocares a minha dívida sobre a minha cabeça, tu colocaste a minha dívida sobre o teu filho. E ele sofreu, e ele sangrou, e ele foi cuspido, ele foi esbordoado, ele carregou aquela cruz pesada, e ali estavam os meus pecados. E lá naquela cruz, Jesus Cristo pagou a minha dívida. E agora, Senhor, eu tenho a bênção, a alegria, a segurança de que tenho na minha conta a justiça de Cristo, de que tu não olhas mais para os meus pecados, porque o teu filho levou os meus pecados sobre a cruz e morreu por eles naquela cruz. Eu te peço agora, ó Deus, abras o meu coração. Eu não quero rejeitar esse convite da graça. Eu não quero fechar as portas do meu próprio coração para esta oferta maravilhosa. Então, meu Deus, entra na minha vida, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me completamente, restaura-me completamente. Oh meu Deus, eu quero a partir de hoje ser teu, completamente teu, para andar contigo em novidade de vida. E mais, Senhor, eu quero ser daqui para frente um ministro da reconciliação, um embaixador desta boa nova de salvação para todos aqueles que não te conhecem ainda. Eis-me aqui, Senhor, me rendo aos teus pés e te dou graças por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a igreja está em oração por você, se você sinceramente fez esta oração comigo, eu gostaria de dar graças a Deus pela sua vida. Se você fez isso, levante uma das suas mãos e eu quero dar graças a Deus pela sua vida nesta manhã. Alguém que fez essa oração com sinceridade comigo? Graças a Deus. Mais alguém aqui? Graças a Deus lá em cima. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém aqui? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Entenda isso. O próprio Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Deus abençoe sua vida. Pai, eu quero te dar graças pelas pessoas que nesta manhã, ouvindo a tua palavra, tomaram esta decisão de serem reconciliadas contigo. Completa esta tua obra, Deus, e glorifica o teu nome na vida dessas pessoas, para que hoje mesmo elas tenham a alegria, a certeza e a garantia em Cristo Jesus da vida eterna. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.